memorável. Vou entregar outra live memorável hoje. Vamos falar sobre gerontocracia e vamos falar sobre substituição de elite. Vamos falar sobre os velhos que nos governam. E eu vou começar com uma provocação feita por aquele que é, na minha visão, o grande jornalista da nova geração. Tá? Por mais que existam outros que eu admire demais, tá? Tem uma cena de novos jornalistas interessantíssimos. E dentre eles, talvez o expoente mais claro, né? E puxo sardinha porque eu pago o pau pro trabalho dele. Sim, puxo sardinha, mas dane-se, tá? Temos que falar, bota aí na tela. André Chalders, tá? Ele já mandou o seguinte, olha, um jornalista profissional mandou isso. Não vote em ninguém que não estará aqui no ano 2050. Varrer o entulho do século XX pra fora da política. Acho que ele não poderia ser mais claro do que isso, né? Eu queria começar a live sobre isso, sobre esse tema. Todas as discussões que importam no Brasil, elas são interditadas por conta de certa mentalidade oriunda das gerações anteriores. E é normal que você tenha, tá, o papel dos mais velhos, o papel dos sêniores, né? O Senado romano, uma das bases do Senado romano, já veio o cara, Roma detecta. Vamos lá, já meti um Roma logo no começo pra vocês mexerem meu saco, tá? O Senado romano, ele tinha como base, vamos dizer, os grandes homens das grandes famílias romanas, as famílias aristocráticas, e ali dentro os senadores, né, exerciam sua senioridade, especialmente homens velhos, sua sabedoria. Alguém acha que os homens velhos do Brasil exercem sabedoria para o bem caminhar, para o bom caminhar do país? Eu queria começar com essa pergunta. Digite 1 se você acha que sim, os homens velhos nos encaminham para algo bom, e digite 2 se não. E eu vou dividir essa questão em 3 elementos centrais, tá? O elemento central número 1 são sobre os velhos oligarcas e sobre as elites que ocupam as posições dirigentes no país, especialmente em termos empresariais. Presidentes de grandes empresas, gente de grandes conselhos. 2 sobre o boomer bolsonarista e 3 sobre o boomer petista. Porque, se eu for falar aqui pra vocês, uma coisa muito engraçada, Rafael Almeida Riso, é a seguinte. Quando a gente puxa pesquisa de opinião e pega aprovação sobre Lula e Bolsonaro, curiosamente, veja só, tanto o público do Lula quanto do Bolsonaro tem uma similaridade muito específica. Os mais velhos gostam mais. Há uma adesão maior dentre os mais velhos do que entre os mais jovens. No lulismo ainda há, quando você desce, né, nos mais jovens, você tem um aumento de aprovação dele, porque tem aquela coisa do esquerdista, né, jovem acabar se afiliando ao petismo, né, por inércia. No bolsonarismo isso não acontece. Então no petismo você tem. O que você tem, entretanto, que é comum entre os dois, é os mais velhos estão completamente afiliados a ou boomerismo bolsonarista, tá, ou boomerismo petista. E no meio de tudo, ocupando as grandes posições dirigentes do Brasil, nós temos aí aquilo que a gente chama de o centrão, ou a velha mentalidade arcaica do Brasil. Tá? A provocação do Chalders, ela é fundamental, e a gente vai precisar discutir isso muito nessa live, porque, novamente, todos os assuntos que realmente importam nessa bodega não andam. E quando são tratados, eles são sempre relativizados por uma lógica de um grande acordo, um grande pacto tácito que existe entre todos nós. Esse pacto, veja só, gente, deveria ser um pacto geracional. Qual é a ideia de um pacto geracional? A ideia é de que nós, mais novos, eu já há 40 anos sou nós mais novos, é complicado, eu 41, né? Mas o Riso mais novo, o Aloysio mais novo, eu no meio, e os mais velhos antes de mim, nós, vamos dizer, recebemos, tá, dos nossos antepassados, língua, cultura, sociedade, tradições, e temos para com eles um compromisso. Esse compromisso para os antigos, vou voltar para Roma, era muito poderoso, tá? Como o Maurício Rigg já nos falou, né? Olha lá, o Riso tá, Riso, vai me zoar, vai lá, pode botar na tela. Pessoal, like na live, Vamos lá. Não, vamos lá, o Riso vai ficar botando bingo aí. Então, esse compromisso histórico que nós temos para os antigos, né? Quanto mais tradicional a sociedade, mais ele era poderoso, era quase sufocante. Né? Você tinha, por exemplo, sociedades estamentais, sociedades de classe, em que sua função na sociedade era baseada na função da sua família para com a sociedade. E você achava, isso é coisa de indiano, isso tinha lá na Índia. Não, já por acaso procurou o seu sobrenome? Meu sobrenome era Ferreira, ele é Ferreira, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Ferreira denota uma profissão. Na Alemanha tem um monte, né? O Schumacher é um shoemaker, né? Em inglês tem o Smith, que é o mesmo do Ferreira. Vários sobrenomes são ligados a profissões. A ideia das sociedades estamentais, sociedades de casta, de classe que havia na Europa durante a Idade Média, era a ideia de uma sociedade que se dividia em uma estrutura em que haviam funções delimitadas, você tinha papéis bem claros naquela sociedade. Então a sua obrigação para com os antigos era gigantesca. Só que a obrigação dos antigos perante você também era gigantesca. Os antigos entendiam que, vamos supor, a perspectiva de vida era menor, os mais novos tinham um compromisso de cuidar dos mais velhos, e os mais velhos tinham um compromisso também de cuidar dos mais novos quando eles estavam nessa posição hipersuficiente. Os mais velhos, eles olhavam para os mais novos, eles sacrificavam na sua juventude pelos mais novos. Esse pacto, ele era um pacto mais claro. Hoje não. Houve um elemento em todas as sociedades do Ocidente, tá, que a gente precisa colocar aqui, que foi o advento do Estado moderno, o Estado moderno impessoal, o advento de burocracias impessoais e a transformação, vamos dizer, da relação humana em algo não mais mediado pelas instâncias da polis, que é da cidade, que é da pequena comunidade. Ele passa a ser, vamos dizer, um estado gigante, que você nem conhece quem são os burocratas, você não tem relação com ninguém. E aí você pode, vamos dizer, amelhar benefícios com uma estrutura que, de maneira muito ativa, retira recursos da sociedade, assim como você pode também, você também é penalizado por isso. Uma das coisas mais óbvias desse tipo de arranjo é a Previdência. Já para pra pensar o quanto a Previdência é uma coisa complicada? O modelo de partilha da nossa Previdência faz com que a geração mais nova pague para a geração mais velha. A geração mais velha
no fim do dia, não poupou, por diversas razões, processo histórico, e não é só porque nós éramos pobres que nós não poupamos, porque o processo de desenvolvimento da China, da Coreia, se deu de maneira muito diferente, e as pessoas, mesmo muito pobres, poupavam, porque nem havia um sistema formalizado, bem estruturado de previdência nesses países, no processo de desenvolvimento deles. Então, cara, assim, as pessoas tinham que poupar, elas estavam lenhadas. A assistência que o Estado poderia oferecer, especialmente a China, que é um lugar com bilhões de pessoas, era muito precária. Então, como as pessoas se protegiam? Poupando, confiando na própria família, né? No modelo nosso, como o Brasil deu por certo e claro, olha, as pessoas não vão poupar, vamos fazer o seguinte, vamos extrair um dinheiro deles, tá? Esse dinheiro vai ser tirado, vamos dizer, do seu salário, do seu recebimento, vamos criar uma previdência obrigatória, e aí essa previdência, né, ela vai pagar por quem ainda tá vivo, e aí a gente torce pros que nascerem e vão pagar pro antigo. Nesse modelo, né, como tá nascendo bem menos gente, e como houve muita malandragem na construção do desenho previdenciário, a previdência do funcionalismo público altíssima, em muitos setores, assim, puro privilégio, a previdência rural, em que, em certa medida, qualquer um tira uma previdência rural, né, papel ali, seja, não, eu era agricultor, tem muito mais previdência rural do que agricultor na prática. Então, quando a gente olha, faz essa construção temporal, a gente fala, puta que pariu, meu amigo. Herdamos uma bomba. Nós herdamos uma bomba previdenciária. Mas também nós herdamos os erros, as constituições, a legislação, as decisões erradas que as gerações mais velhas tiraram. Já para pensar que você vive um Brasil hoje com bem menos possibilidades do que a geração dos seus pais? Olha só, isso aqui, assim, isso é meio chocante. Tenta imaginar, eu vou me colocar no lugar da geração do meu pai, tá? Meu pai nasceu acho que em 1959. Com 15 anos, nós vamos botar aí, ou seja, 1974, tá? O Brasil era um dos países que mais crescia no mundo. Por onde ele andava tinha obra. Se falava, olha, o Brasil tá no top 7, top 8 de maiores PIBs do mundo, com o maior crescimento econômico do mundo, fábricas se instalando no Brasil. E foi muito legal esse recorte de 1974, que é basicamente um ano que teve a crise, vem na véspera da crise do petróleo, então esse crescimento caiu ali. Então os sonhos da geração do meu pai, eles eram sonhos muito mais ambiciosos. O Brasil tinha, no Brasil não tinha 20 anos direito, o Brasil tava, né, era uma nova realidade, a gente tava enfrentando um mundo mais de peito aberto. Então você tinha um otimismo sobre o futuro do Brasil. Para esse recorte. Viaje para agora. Você vê o Brasil como um dos países que mais cresce no mundo? Não. Você se vê num país excitante, com muitas possibilidades? Não. Você vê uma possibilidade, uma miríade de possibilidades de novos empregos e novas chances de construir coisas novas acontecendo aqui? Não. Você vê um país cada vez mais respeitado perante o mundo? Não. Então, pera. Por mais que, materialmente, viver hoje seja mais fácil do que viver naquela época, e porque o mundo está mais desenvolvido, a renda per capita é maior, os PIBs aumentaram, né? A gente tinha nos anos 70 a questão da fome ainda, por exemplo, o Brasil era um país, né, no meio de um processo de êxodo rural, um processo de urbanização, o Estado ainda era muito incipiente, não tinha condição de cuidar das pessoas que simplesmente não tinham meios de se bancar. Então, num cenário desses, tá? Por mais que hoje as pessoas vivam mais, tenham mais saúde, as pessoas são mais alfabetizadas, em muitos lugares ainda nominalmente, mas são mais alfabetizados, no geral, os sonhos de um brasileiro hoje são menores do que um brasileiro daquela época. Tanto que o Brasil hoje exporta a gente. Repararam nisso? O Brasil manda a gente embora, mas o Brasil manda capital humano de qualidade embora. Se você é um jovem inteligente, quer montar uma startup, quer trabalhar com tecnologia, você não vai ficar aqui. Não vai ficar. Não faz sentido. A elite, inclusive, né, nem sequer tá fazendo os filhos estudarem no Brasil. Vai estudar lá fora. As pessoas estão procurando novas possibilidades. Por quê? Porque elas não enxergam o Brasil mais como um lugar excitante. Um cara mandou aqui, para que o país crescer ou a população cresce ou aumenta essa imigração. Isso é fato. Não é fato. Não é fato. Não é fato que a gente já passou por isso e não foi isso que tornou a gente rico. O que torna um lugar rico não é o aumento da população. O que torna um país rico é, na prática, a capacidade deste cidadão gerar dinheiro. É a produtividade da economia como um todo. Então você tem que estar com todos os fatores da economia muito bem tocados para que você consiga gerar uma quantidade de dólares por hora, por cidadão produtivo alto. Se você faz isso, você consegue ter uma população mais rica. Nada nos diz que a Índia, se não tivesse se tornado mais produtiva, ela simplesmente cresceria. Não é o caso. Esse é um problema que a gente precisa colocar que a África vai enfrentar muito. Porque você tem um boom populacional na África. Esse boom populacional tem que se reverter em crescimento econômico, senão isso vai ser um problema gigante. Boom populacional, você fica mais homens, se homens tiverem perspectiva, tiver emprego, ainda mais um lugar muito, muito pobre, com cultura meio tribalizada em muitos lugares, você vai ter guerra lá, ou você vai ter simplesmente hordas de homens imigrando para outros lugares e gerando problemas sociais em outros lugares. Tá? Ainda mais porque eles não vão ter condição de formar esses homens, não será capital humano de qualidade, então tem um desastre anunciado se você não trabalhar direito. A Índia meio que tá tocando, a Índia teve um crescimento grande, teve coisa de 7% no último ano. A real, no nosso caso, nós temos que rever absolutamente tudo e rever tudo que foi desenhado como país pela geração anterior, porque se a gente ficar, novamente, nas amarras mentais da geração anterior, meio que já era. A gente fez um congresso agora no Rio Grande do Norte e foi muito legal, né? Primeiro me surpreendeu o tamanho, também foi muito legal. Lá o evento teve 260 pessoas, pagante.
muita gente, né, não só do Rio Grande do Norte, foi gente de Pernambuco, foi do Ceará, teve algumas pessoas da Paraíba, né, foi um encontro do Nordeste lá, e a gente pôde tratar desses grandes temas nacionais, especialmente sobre desenvolvimento econômico no Nordeste, sem firula. Isso é uma delícia tratar, né? A gente fala sobre as razões do subdesenvolvimento do Nordeste, a gente falou sobre Bolsa Família. Uma coisa que me deixou, assim, muito, assim, fiquei feliz, foi ver, quando a gente trata, por exemplo, sobre os problemas gerados pelo assistencialismo como uma indústria, tá? As pessoas produtivas que estavam lá têm mais raiva do assistencialismo como indústria do que as pessoas daqui. Você sabia disso, Riso? Não. Cara, no meio do evento tinha um cara que acho que ele tinha uma construtora ali no Rio Grande do Norte. Ele falou, cara, eu não consigo contratar uma pessoa pra trabalhar que fala, não, é mais fácil se minha esposa recebe Bolsa Família, a outra tá na aposentadoria, ele falou, não preciso. Não precisa. Ou seja, o cara até tem a possibilidade de contratar alguém, mas a pessoa não quer um emprego formal, porque ela prefere continuar no benefício. E mais, ainda tem aquele golpe, que é a pessoa trabalhar na informalidade enquanto recebe o auxílio. Que é um truque que muitas pessoas fazem. No fim do dia, é problemático. Então você pega, vamos dizer, essa relação que tem ali entre as pessoas que querem viver um capitalismo mais dinâmico, e isso se chocando com políticas governamentais que, vamos dizer, provam aquela tese de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Quanto que a dose do remédio, o assistencialismo, não virou veneno, impedindo as pessoas de crescer? Como se as pessoas ficassem presas, uma espécie de um vale, não é nem vale da mediocridade, é o vale da pobreza mesmo, mas é o vale da pobreza em que há subsistência. Então há dinheiro sendo colocado nessas prefeituras e nessas pessoas, elas não morrem de fome, elas sobrevivem com alguma dignidade, mas nada para além disso. Nada para além disso. A pessoa simplesmente segue a vida dela. Tá? Ela se arrasta durante a existência dela. O que é horrível. O que é horrível pra essa pessoa. E é horrível o Estado brasileiro ser um Estado provedor desse tipo de modelo e de não discutir isso como modelo. Então, a gente, assim, como um grupo político encara isso? Se eu encarar esses problemas com as categorias das gerações anteriores, eu não sei pra onde a gente vai. Porque na categoria das gerações anteriores, eu vou dar exemplo, a geração Boomer, né, já pra começar a entrar bem nesse assunto. Pra geração Boomer, o grande problema do Brasil, porque a geração Boomer foi convencida disso, o grande problema do Brasil é a desigualdade. E eles vão falar que é uma desigualdade material entre os ricos e pobres. Essas pessoas acreditaram num chavão que é mentiroso, de que o Brasil é um país muito rico. O Brasil é riquíssimo, tá? Só que o dinheiro é muito mal distribuído. Ora, o Brasil é um país desigual, ele é desigual. Ele é desigual, ninguém nega isso. Agora, o Brasil é um país muito pobre e muito pouco produtivo. Se você dividisse, a gente já falou, se dividir o bolo por todo mundo, o Brasil é um país pobre. E ele é pobre por diversas razões, tá? E a principal é, nós somos improdutivos. As razões da improdutividade, muita gente acha que a produtividade significa a capacidade do trabalhar. Não é assim, são muitas coisas que incidem nisso, porque é uma coisa multifatorial. Você tem uma sociedade em que a economia é pouco burocratizada, em que há capital barato, em que há energia barata, em que a terra é barata, em que os juros são baratos. Naturalmente, vamos dizer, o trabalhador vai gerar mais recurso por hora trabalhada, porque os fatores que incidem sobre a produção dele, eles são mais amigáveis. Num lugar em que esses fatores são piores, ele vai gerar menos recursos. Entendeu? Não é só sobre... Então, mas assim, os fatores todos da economia brasileira, pelo arranjo que a gente criou, eles são todos falhos. Então a gente gera pouco dinheiro. O Brasil gera pouco dinheiro. O trabalhador brasileiro, por todas essas razões que são sistêmicas, e que não é sobre o trabalhador em si, sobre o trabalho só daquele homem, só que tudo que incide sobre aquela atividade dele, ele não gera grana. Ele não gera grana. E como a gente ficou preso nesse discurso, toda medida que a gente pensa em tomar num país como o Brasil, de modo a alterar essa dinâmica, ela vai esbarrar nesses falsos consensos. Então esse é um falso consenso que a gente fica esbarrado. Então a gente fala, olha só, talvez a gente precise alterar a dinâmica distributivista do Estado brasileiro, Pacto Federativo. A ideia, porque como a palavra é desigualdade, aí isso é usado pra qualquer coisa. Não, por exemplo, o Maranhão, ele vive das desigualdades regionais, ele é muito pobre, então nós temos que ajudar o Maranhão a crescer mandando dinheiro pro Maranhão. Como se você pegar o dinheiro e joga um saco de dinheiro pra alguém que não tá produzindo, essa pessoa vai melhorar de vida. Não vai, dica, não vai. Se eu fizer o seguinte exercício, vamos ver, se vocês vão digitar 1, vocês concordam comigo, digitar 2, vocês discordam. Se eu zerar o dinheiro do Brasil agora, e aí eu falo, bom, resetou o jogo, todo mundo começou do zero. Você acha que essa dinâmica, que a desigualdade ela vai se alterar, Riso? Depois de 2 anos, como você acha que vai estar? Igual hoje. Igual. Igualzinho. Uma diferença aqui, outra ali. Mas na prática, as coisas vão se manter. O Amapá não vai produzir mais que Minas Gerais. Per capita, tô falando. Não vai se alterar. Não vai. As dinâmicas sociais elas se restabelecem. E quem tem menos fatores que geram produtividade vai continuar assim. E como é que você se altera essa lógica? A gente vai ter que alterar tudo, do Pacto Federativo ao sistema de incentivo, a própria ideia dessa democracia ridícula que a gente tem, essa piada que a gente chama de democracia. Aí outros conceitos das gerações mais velhas, né? Essa lógica de direito humanista que a gente tem. Ah, meu Deus, os direitos humanos. Que direitos humanos, cara pálida? Essa ética... Não, ética, desculpa. Essa lógica absurda que a gente inseriu na discussão pública sobre direito penal, que nos impede de defender os direitos fundamentais dos brasileiros. Eu vou dar um exemplo disso. Você consegue botar o vídeo do policial?
Porque eu abri uma discussão sobre isso no Twitter. Você não subir? Tá ok. Você não subir, Vamos ó, lá. parada. Estou na Merck. Então valeu. Então valeu. Que isso, cara? Caiu seu caralho. Que isso, Caiu cara? seu caralho. Caiu seu caralho. Caiu seu caralho. Eu queria muito falar disso aí. O que vocês acham que um policial desse merece? Esse cara é um policial penal, tá? Esse cara, já puxaram a capivara dele? Esse cara, ele já tem várias... Esse cara é um bandido instalado dentro da estrutura da polícia no Rio. O Rio de Janeiro, que é um lugar em que esses privilégios, né, são muito claros. O Rio de Janeiro é o único lugar, acho que no Brasil, me corrijam, mas me parece ser o único lugar no Brasil, em que é uma cultura que acho que foi instalada na pandemia, em que o carioca acha que o entregador, quando vai levar um iFood, ele tem que entrar no prédio, fazer todo o procedimento da portaria, subir e levar o cara na porta do apartamento dele. É o único lugar. Eu nunca fiz isso na minha vida, sempre achei, assim, é um procedimento absurdo, porque dentro de um prédio fica circulando um monte de gente, nada a ver, primeira coisa. 2, um desrespeito com o entregador. O entregador já pegou, foi até a porta, você não pode descer o prédio e pegar? Não, no Rio não, o carioca não desce. Carioca não pode descer. Esse já não é o primeiro vídeo de gente destratando o entregador, porque o carioca não pode descer. Não, o carioca não pode descer. Aqui é de outro jeito, vai tomar no cu, desce e pega a porra da tua entrega, ô folgado do caralho. Pois bem, esse cara com um monte de treta, né, que tem uma arma no bolso, esse cara desceu, porque o entregador não queria subir e entregar. Ele resolveu dar um tiro no pé do cara. Eu botei no Twitter, pra mim, no regime que eu quero viver, que é o regime em que as forças policiais serão honradas e honrosas, e que as forças de segurança brasileira vão declarar guerra ao crime, portanto, vão ter, vamos dizer, maior liberdade de ação, com o Estado apoiando, né, esses policiais que estão colocando a vida em risco. A última coisa que um policial, um homem da lei pode fazer é fazer um uso abusivo do próprio poder. Porque se a gente que pretende apoiar o uso da força de maneira justa pra derrotar o crime, o cara que abusa desse privilégio, Riso, esse cara é um canalha, esse cara é sórdido. E aí eu falo em prender ou matou pra bandido, e eu não vou falar pra um cara que faz isso. Pra mim, isso é uma tentativa de homicídio que esse cara fez. E com milhões de agravantes dele ser um homem da lei. Ele é um homem da lei. Ele é um cara que exerce, né, vamos dizer, um pequeno naco daquela ideia chamada monopólio do uso da força por parte do Estado. Esse cara é um homem da lei. E o homem da lei vai pra ter um privilégio ridículo que só fica sendo exercido nesta bosta de cultura que tem no Rio de Janeiro, que é do tu vai subir, ô entregador, ou tu sobe aqui, eu tô puto. E não é a primeira vez que isso acontece. Aí esse cara vai, chega pra um trabalhador e dá um tiro no pé dele. Ou seja, esse cara tá marcando a vida pro entregador pro resto da vida dele. Além da dor, além de ter uma humilhação. É um sujeito que tá trabalhando dignamente num país em que você ser digno é um assinte, em que tudo te leva a ser um canalha nesse país. Aí o cara é um trabalhador digno, aí vai esse cara, abusa dessa prerrogativa que ele tem, que foi dada a ele, de ter o uso do monopólio da força, e aí vem o gente e fala, Renan, você tá exagerando. Exagerando. Se esse cara tivesse lidando com um bandido, e tivesse feito isso, de maneira desarrazoada, sem precisar, já não se justificaria. Agora com um cara que tá trabalhando porque esse cara quer manter privilégio. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? No regime nosso, na declaração de guerra, o agente público que traía a população vai ser tratado pior que bandido do Comando Vermelho. Esse cara é um animal. Eu vi a lata desse cara. Consegue botar só imagem, não precisa dar o play. Só imagem, né? É o mesmo, eu vi nele, o policial civil que veio a achacar a minha família, veio me achacar quando eu tinha empresa. É o polícia fortinho, né? É o polícia fortinho. Vai tomar no seu cu. Tinha que ficar preso pro resto da vida dele. Aí não é proporcional, ele não matou. Se desculpa, o uso arbitrário que ele tá fazendo da força é um assinte à sociedade maior do que um homicídio em si. O que esse cara tá dizendo é, nós que podemos fazer o uso do monopólio da força, vamos abusar desse uso. Esse cara não pode fazer isso. Esse cara não pode. Aí o cara botou aqui, ó, de cabeça erguida. É isso. Eu vou te contar, tá? Eu sou defensor das instituições policiais. Nós teremos candidatos policiais em todo o Brasil pelo Partido Missão. Agora, policial vagabundo é pior do que membro do Comando Vermelho. Policial vagabundo é pior do que membro do Comando Vermelho. Por quê? Porque é traidor. Esse animal, esse pedaço de... Bota a lata dele. Esse animal, esse pedaço de lixo, tá? Eu desejo coisas melhores pro Oruan do que pra esse cara. O Oruan deixa claro pra todo mundo que ele é nosso inimigo. Ele deixa claro pra todo mundo que ele é nosso inimigo. Que ele tem lado, que ele tem bandeira, que ele tem um time. Esse cara não, você sustenta esse cara. O Estado diz que você não pode ter uma arma pra se proteger. Porque pessoas como esse cara terão.
coisas que esse cara faz, a humilhação que esse cara impôs àquele jovem que tava entregando, cara. Isso... Vocês estão entendendo? O cara vai passar o resto da vida dele com o pé dele prejudicado. Vai ter dores, talvez, pro resto da vida dele. Por conta desse canalha. Aí a gente pergunta, mas o jovem odeia a polícia. Um cara que passa a polícia, esse cara vai ter respeito pela polícia? Um policial desses tem que ser punido por nós de maneira exemplar, muito exemplar. Pra que nunca ninguém pense que a polícia pode assumir esse papel. O Juca Max mudou. Ele, como representante do Estado, teve que ter a punição em dobro, em triplo, em quádruplo. A punição pro sujeito desses tem que ser punição exemplar, pública. Um cara... Não, assim... Não há o que dizer. Se tem uma coisa... Assim... ONGs de esquerda de direitos humanos que vão falar sobre da desmilitarização da polícia de um lado, a levar para abusos e a polícia como uma entidade anômala, inimiga do cidadão, esses caras vão surfar. Esse cara, eu não sei como é que é dentro da hierarquia das polícias, né, da estruturação das polícias, onde a polícia penal ela fica dedicada. Não sei se a polícia penal, por exemplo, é uma polícia militar, eu não sei, ou se ele é da civil. Separado. É um órgão separado. Então assim, eu não sei onde esse cara tá. Eu sei que é o seguinte, um sujeito desses, ele queimou a organização dele inteira. Esse sujeito é um traidor. Esse sujeito é nitidamente... É só bater gente, assim, né? Olha a lata dele, bota aí. Esse estilo marrento, cara de vagabundo marrento. Um sujeito que sai armado. Veja só a disposição de um cara desse. Como uma pessoa não quis se curvar à indignidade de atender a uma obrigação ao qual ele não é obrigado, que é entregar, vai o vagabundo com uma arma e resolve atirar no pé do cara. Isso... O ódio que isso gera é cortante. É cortante. É cortante. É horrível, cara. Eu falo isso porque, assim, não sofri esse tipo de dano, né? Mas quando você sofre algum tipo de abuso policial, e olha que eu tô falando que eu, né, foi de outra natureza. Mas é o achar que, gente apontando arma pra você, pra tomar seu dinheiro. Isso é uma violência muito escrota. Porque são as pessoas que você, em tese, deveria confiar, agindo pra te humilhar, pra te oprimir, pra tomar coisa de você. Um policial corrupto, o destino dele, pra mim, é pior que o de um traficante. Eu acho mais honroso você ser um inimigo. Eu vejo mais honra no inimigo do que no traidor, nesse lixo. Isso é um lixo. Então assim, eu vi gente reclamando, Renan, você tá sendo populista. Eu não tô sendo populista. Nós só vamos, entenda uma coisa, nós só vamos fazer o que nós precisamos fazer no Brasil se todas as instituições policiais estiverem limpas. Se for para as instituições policiais entenderem que a guerra contra o crime é um meio pra você ganhar dinheiro, espaço ou humilhar os outros, nós já perdemos. E a gente sabe muito bem que essa lógica da milícia, tem muito cara que deturpa a instituição polícia, o miliciano é um exemplo disso, pra ganhar dinheiro e pra ser um mafioso. A política do Rio de Janeiro tá lotada desses caras. Esses são a banda podre que tem que ser destruída. Porque é o seguinte, o policial no Brasil, com armas inferiores, ele enfrenta estruturas multibilionárias. O que saiu sobre o PCC tá aí pra nos trazer, tá? O PCC movimenta bilhões pra um policial nosso correr risco. Agora, o policial bom, que corre risco pela sociedade, levar a fama por conta de um vagabundo, e o vagabundo acaba gerando isso, não, esse cara não merece. O ódio que esse cara tem do corrupto tem que ser o mesmo ódio que a gente tá sentindo agora. E outra coisa, tá? Tô até estudando aqui uma tese muito interessante de um rapaz chamado Silvio, tá? Conhece, inclusive, o trabalho do professor Guinter Jacobs, do Direito Penal do Inimigo. Ele escreveu uma tese muito legal sobre o direito penal, do direito penal sob a perspectiva da vítima, né? Ou seja, a vítima, na visão de vocês, a vítima tem ou não tem, deveria ou não deveria ter o direito de participar do processo gerador de pena ao bandido? Porque, em geral, as penas, né, elas têm várias perspectivas. Ela pode ter uma perspectiva de impedir que novos crimes venham a acontecer, ou ela pode criar uma ressocialização, ou a pena pode ter um papel, por exemplo, dado que o descumprimento de uma lei é um descumprimento à norma geral, né, você ter uma pena para, vamos dizer, restabelecer a norma geral, que seria uma coisa meio... é uma coisa muito mais teórica e distante desse processo muito humano. O Silvio, que é um rapaz, inclusive, que nos acompanha, um garoto, é um homem brilhante, ele fala, não, a vítima deveria ter, né, a vítima não pode ser apenas instrumentalizada nisso, a vítima ela tem que ter um papel ativo no estabelecimento da pena. Eu também acho. Até porque as vítimas são utilizadas, por exemplo, pelas esquerdas, pra uma certa construção, né, a vítima do racismo estrutural, a vítima do machismo, e aí, né, cria-se uma outra vítima, mas a vítima, assim, de um crime violento, ela tem esse espaço? Repararam que a vítima do crime violento não tem. Ela não se sente satisfeita, por exemplo, esse rapaz tomou um tiro no pé, eventualmente vai falar, o Estado, né, pensando em evitar outros crimes, pensando em eventualmente ressocializar esse policial, deu essa pena. Alguém perguntou se o cara que tomou o tiro no pé tá feliz com isso? Acho que o cara que tomou o tiro no pé, que foi alvo dessa humilhação e dessa dor que ele terá pro resto da vida, ele tinha que participar da pena.
Eu não tô nem falando de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Agora dá um tiro no pé do cara. Não, 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 não. Mas ele tem que ter voz no estabelecimento de uma pena draconiana a esse cara. Draconiana. A gente só vai num país em que a injustiça se tornou regra por decisão das gerações mais velhas. Olha os temas se juntando. As gerações mais velhas que estabeleceram a lógica do nosso próprio direito penal. Eles estabeleceram um país que não faz sentido, que as pessoas não veem justiça nele. Aqui eu passei um vídeo agora de um país que é errado e é injusto. As pessoas, a gente só vai voltar a sentir um senso de justiça quando a vítima do Brasil, a vítima, se sentir contemplada no ato de justiça. Isso não só direito penal. O pagador de imposto, que é vítima dessa porra desse Estado, ele tem que se sentir contemplado nessa porra do país. Chega, já cansou a gente viver num país em que é só ri, levar vantagem. O país do Ciro Nogueira, o país do vou achacar o governo em questão para levantar uma verba que eu vou desviar na minha região, no meu curral. O brasileiro que trabalha e produz não aguenta mais, pra ele não tá fazendo sentido ficar aqui. Pelo amor de Deus, faz sentido você morar aqui? Eu tô perguntando com, assim, de coração aberto, não faz sentido. Não faz sentido algum você morar aqui. Uma outra coisa, que acho que vale a pena a gente elencar aqui, né, sobre esse tema. Eu tava conversando com um empresário de João Pessoa. Ele tava comentando lá no congresso. Ele falou, Renan, pra você fazer um evento em João Pessoa, pra você organizar qualquer coisa aqui, tem uma curriola ligada às famílias corruptas que administram, se revezam a administração da cidade, do estado aqui. Você não... Se o cara não gostar, você toma multa, tá tocado pra fora. Como um cara vai querer, vamos dizer, praticar capitalismo em certas regiões do Brasil, em que é proibido a prática do capitalismo? Praticar o capitalismo em vários lugares do Brasil é proibido. Então você quer ser um empresário, você vai ser destruído. E aí pra você conseguir tocar um evento, instalar uma fábrica, montar uma empresa, você tem que sempre ficar pagando bola. Não só pra fiscal, pro político. É assim que funciona. Vocês sabem por quê? Vou ser claro aqui. Vocês sabem por que os políticos do Nordeste disputam o Banco do Nordeste? Repare isso. O Banco do Nordeste é sempre administrado pelos políticos do Nordeste. Por quê? Ora, no Banco do Nordeste, você consegue fazer os empréstimos, os grandes empréstimos que você tem para empresários. Você empresta, não empresta. Joga junto, não joga junto. Cobra, não cobra. Entendeu onde eu quero chegar? Se for pegar as grandes empresas públicas, é a mesma coisa. Quando a gente pega, vamos dizer, a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, se você é decente, não faz sentido. Você é trouxa. Se você tem dedicação, se você tem um sistema ético de relações para com o outro, você é um otário. Você é tratado como um otário. Aquele entregador, você sabe qual foi a única coisa que aquele entregador foi exigir? Entendam isso que eu vou falar. Dignidade. Dignidade. Ele não precisa subir pra entregar a porra da comida. Aliás, pra galera carioca que tá assistindo aqui, galera carioca que assiste a nossa live, que é do MBL, se você pede delivery, tem nada de errado com delivery, pelo amor de Deus, e acha que o cara tem que subir pra te entregar, toma vergonha na cara e desça e pegue. Pare com isso, é o único lugar no Brasil que eu vejo isso acontecer. Isso é bizarro. Bizarro. Não submeta a um trabalhador a essa humilhação. Aquele trabalhador que tomou o tiro no pé, a única coisa que ele foi exigir é ser tratado como gente. E aí, a punição dele em exigir ser tratado como gente é tomar um tiro no pé de um cara que, assim, com certeza é um policial corrupto. Se ele é policial penal, Riso, puta que pariu. Vocês sabem de quem ele vai ser amigo? Policial penal no Rio de Janeiro, este cara, foda-se, vai. Esse cara é amigo do Comando Vermelho. O que esse cara já deve ter recebido de bola do Comando Vermelho, não tá no gibi. Cara de ladrão, naipe de ladrão, fala de ladrão, comportamento de ladrão, tá? Aquilo é um bandido, aquilo deve receber bola do Comando Vermelho. Essa é a real. A gente não pode também ficar... Essa é a real. Então, você fazer as coisas correto, Riso, você sabe quando isso me dá raiva? Porque aqui é o país do ri leva vantagem. Todo mundo pensa nas suas micro-relações pessoais, né? Em que como eu posso levar vantagem nessa micro-relação pessoal. Então aquele policial penal falou, preciso levar vantagem. Esse cara não vai ter dignidade, não. Esse cara é o seguinte, vai levar aqui, essa é a micro-vantagem que eu vou levar sobre o cara do iFood. Ah, não gostou? Eu vou dar um tiro no pé dele. Tá no meu hall de opções aqui, eu vou dar um tiro no pé dele. Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Que é isso? Aquele vídeo me dá uma sensação muito, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Eu preciso que vocês tenham essa sensação. A sensação de empatia pelo cara que tomou o tiro. Né? Assim, eu não sei de onde você tá assistindo. Eu não sei qual a tua classe social, qual a tua escolaridade. Eu preciso que você se coloque na posição daquele cara. Aquele cara que tomou o tiro no pé, pode ser você, por exemplo. Você é um jovem inteligente que tá abrindo uma empresa, tá? E aí tem um fiscal filho da puta indo na tua empresa inventar alguma coisa pra tomar uma grana tua, entendeu? Se coloca a situação. O policial penal com aquele entregador podia ser você, pequeno empresário, com um fiscal indo te encher o saco. Entendeu? Sei lá, um juiz trabalhista dando uma sentença pra te fuder. Porque ele tem uma perspectiva mais esquerda. Tá? Pode ser um agente público, agente do governo, votando agora pra aumentar imposto sobre você. 3 exemplos diferentes que eu tô dando aqui. Entendeu? Pode ser, por exemplo, você que tá indo trabalhar,
Você paga um imposto super alto, aí vai pro trabalho, a empresa de ônibus que deveria te atender atrasa, não coloca o número suficiente de ônibus ali, então você fica apertado igual uma lata de sardinha. Ou seja, tua vida é um inferno. O pacto social teu, você é tratado como um bicho no processo todo. Você precisa ter esse ódio. Você precisa ter esse ódio. Porque se a gente não estabelecer a simpatia com o ódio, não vai ser no amor que você vai estabelecer a simpatia. Eu não sei do que esse é um ponto. Eu não sei o que aquele entregador ouve. Provavelmente não vai ouvir as músicas que eu ouço. Eu não sei o que ele gosta de comer. Provavelmente não são as mesmas coisas que eu gosto. Eu não sei o que ele gosta de frequentar. Eu não sei o que ele lê. Eu não sei o que ele vota. Entendeu? Eu não sei. E não me interessa o que eu tenho em comum em termos de gosto com ele. A minha empatia por ele é por eu e ele nos fodermos nesse país. E vocês têm que lembrar uma coisa. A única maneira da gente se sentir irmanado no Brasil é porque nós somos apenas irmãos em desgraça aqui. Porque de resto a gente vai achar pouca coisa em comum. Nós no Brasil somos irmãos em desgraça. E essa é a única maneira que a gente tem da gente se unir em alguma coisa. Falar, puta, eu tenho muito a ver com... Vai ser difícil. Vai ser difícil. E essas brigas regionais estão super afloradas. Entendeu? Então assim, ou a gente gera essa empatia pelo cara que tá vivendo a desgraça, e aquela é a versão da desgraça dele. Eu não sei o nome daquele entregador, mas aquela foi a desgraça dele. Quando, assim, a gente sabe de vários outros casos em que o entregador, lá no Rio de Janeiro, é humilhado porque não quer subir pra entregar. Vários. Aquele foi o momento em que ele falou, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou. Não vou me submeter. Então, o momento em que o cara fala assim, não, vamos cumprir a regra. O iFood não manda o entregador subir. Vocês sabem disso, né? Nem o Rappi, nem o iFood. Não manda o entregador subir. Ele não tem obrigação de fazer isso. É uma cultura informal que o carioca estabeleceu. Esse cara falou, não. O que aconteceu? Eu tomo um tiro no pé. Sintam o ódio crescer. Foi o seu pé que tomou esse tiro. Foi o seu pé que tomou esse tiro. Sinta essa desgraça, porque assim, se você não sentir isso, vai ser tudo falso. O meu exemplo de onde veio a minha empatia com o cara? A empatia, no fundo, é você se ver no lugar do cara. Eu vi no cara que deu tiro no pé dele, os policiais que foram achacar meu pai. E que me botaram numa sala e me trancaram e avisaram, ou você chama um advogado, vai sobrar pra você também. Que mostraram uma foto do carro que minha mãe andava, que minha irmã andava, falaram, a gente sabe onde sua família anda, tá? Vocês são bacana. Eu me lembrei de todos. Eu vi a mesma filha da putagem ali. Onde você se vê nessa história? Você vai achar alguma história, de alguma maneira, em que você foi abusado por um agente do Estado, desse Estado ilegítimo brasileiro, e falou, eu me vi aqui.